É bom demais. Então vamos para a nossa preparação, vamos fazer a nossa prece. A Renata concordando ali muito, sim, pois é. Vocês que quiserem já buscar a sua água para fluidificar, façam o seu corre. No finalzinho a gente vai fazer a fluidificação das águas. Então, convido a todos nesse momento para que fechem os seus olhos, que possamos aproveitar a boa energia e a boa vibração da música para elevar os nossos pensamentos, respirando profundamente, trocando as energias do nosso corpo, para que possamos estreitar as nossas ligações junto da espiritualidade na noite de hoje. Que possamos sentir a presença dos nossos mentores individuais, destes companheiros que nos auxiliam em nossa encarnação, que nos inspiram, que nos protegem, com o objetivo de que possamos ter o máximo de sucesso nessa vida perante as provas escolhidas, as situações que nos colocamos, que venhamos a nos colocar, a fim de que possamos progredir nesta encarnação. Gratos também aos mentores espirituais deste trabalho, do Espírita Soul, que neste momento de Evangelho fortalecem a nossa conexão, a nossa ligação mental. De onde quer que nós estejamos, nosso objetivo na noite de hoje é um só. É o estudo do Evangelho do Cristo, é o aprendizado das suas palavras e dos seus exemplos. Vamos sentindo também a presença dos mentores das nossas casas, das nossas residências, esses irmãos que cuidam de nós, cuidam da nossa família, para que este seja um ambiente de luz, um ambiente onde nós nos preparamos para o mundo lá fora. E que nesse momento, junto com esses irmãos, possamos mentalizar estarmos à frente da nossa casa e abrirmos a porta de entrada, para que os irmãos responsáveis pela limpeza, proteção e higienização possam se fazer presentes. Convidamos os índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, os samaritanos. Todas essas falanges espirituais vão passando por todos os cômodos de nossa residência, retirando formas pensamentos, miasmas, toda e qualquer negatividade que possa estar nos ambientes, nos cômodos. Eles vão fazendo uma higienização profunda, deixando tudo muito limpo, tudo muito claro, repleto de luz, pronto para este Evangelho, iluminando cada uma das pessoas que esteja em nossos lares na noite de hoje. Voltando à entrada de nossa casa, vamos nos encontrando com as falanges espirituais de Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, e pedimos que deixe um ou mais de seus soldados à frente de nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade ao longo de toda essa semana. E nesse momento a nossa casa, além de protegida, nós percebemos que ela se torna um farol de luz. Um farol onde toda espiritualidade pode perceber que em nossas casas, nesse momento, está sendo realizado um Evangelho no lar. E que todos os irmãos interessados no propósito e no objetivo desta noite possam
estar conosco, compartilhando de todos os aprendizados que venhamos a ter nela. Saudamos as falanges espirituais de Dr. Bezerra de Menezes, de Professor Eurípides Barçanufo, e neste domingo especial de Páscoa, vamos visualizando cada um dos apóstolos, cada um daqueles que esteve com Cristo em todos os momentos de sua vida e que puderam, mesmo que de uma forma pequena, do tamanho de um grão de uma mostarda, absorver aquilo que Jesus propôs nesta vida. Que possamos sentir toda a amorosidade que esses irmãos tiveram com Cristo. Cada um à sua maneira, cada um à sua forma, cada um com seus defeitos e com suas virtudes. Possamos sentir também a presença da nossa doce mãe Maria de Nazaré. Todo o seu carinho, todo o seu conforto e colo de mãe. E é nele que depositamos as nossas angústias, as nossas dores, os nossos sofrimentos, para que quando esses sentimentos surgirem, possamos estar amparados sobre o seu carinho, sobre o seu amor, sendo alimentados com a fé e com a esperança. E que nesse momento possamos receber o Cristo de braços abertos, com profunda humildade, reconhecendo a nossa pequenez diante do Mestre, mas que com muita vontade de ser uma pessoa melhor, de progredir, de seguir os seus ensinamentos deixados através dos seus evangelhos. Que possamos alcançar essa graça. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, pelo encontro de hoje, por termos saúde, por termos a nossa família, pelas oportunidades que temos todos os dias. Agradecemos do fundo do nosso coração quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho de hoje. Agora sim, boa noite mais uma vez, boa noite para aqueles que chegaram durante a prece. A Yumi tá dizendo aqui que Aos Pés do Monte também é linda. Eu sempre trago ela porque é uma música que eu gosto demais, O Ari tá falando que a mãe dele orava: com Deus me deito, com Deus me levanto, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto. A minha filha também gosta dessa oração. A minha sogra ensinou para ela, ela gosta. Toda noite ela pede para rezar.
Boa noite, Jorge. O Jorge que está lá em São Paulo. Boa noite, a Helena, a Ariadne, Rosana. Boa noite, Edna. Boa noite, Vera. E vamos lá. Bora pro nosso estudo da noite. Vou fazer a leitura da passagem e aí eu vou trazer uma enquetezinha que já tá rolando lá no YouTube rapidinho, tá? Vamos lá. Jesus olhou ao seu redor e disse: é muito difícil alguém que tem muitas riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com o que ele disse, mas Jesus deu continuidade. Meus filhos, é difícil entrar no reino de Deus para quem deposita sua confiança nas riquezas. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que alguém apegado ao dinheiro entrar no reino. Eles ficaram ainda mais surpresos e perguntavam uns aos outros: então, quem que pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos, isso realmente parece impossível. Mas para Deus, não. Para Deus, tudo é possível. Marcos capítulo 10, versículos 23 a 27. Então, eu vou deixar aqui para que possamos comentar rapidamente, né? Se você tivesse uma grande quantia de dinheiro, o que você faria primeiro? Quitaria suas dívidas, garantiria uma estabilidade financeira, investiria para o futuro da sua família, ajudaria quem precisa com doações, com projetos sociais, ou compraria as coisas que sempre quis? A gente tem que lembrar, quando eu trago as enquetes aqui, a gente pode muito bem colocar as coisas que a gente gostaria de fazer, né? Mas o que de fato a gente faria? Porque a gente sabe que moralmente existem as respostas certas. Mas e se de fato acontecesse isso na nossa vida? Como será que a gente agiria hoje? Né? Do dia para a noite. Adquiriu a riqueza, o que será que vai rolar? Né? A gente não está preparado para isso. A gente, na teoria, sabe o que faria. Mas será mesmo que é o que eu faria? Eu teria condições, um preparo psicológico para poder fazer o que eu gostaria de fazer e não fazer o que eu vou fazer? É um paradoxo que a gente enfrenta, que a gente encontra. Então, quando eu trago as enquetes, é com essa mentalidade que eu gostaria que vocês respondessem. E eu trouxe várias enquetes essa semana, né? Lá nos stories, todas elas relacionadas a essa parábola também. Tanto a compreensão dessa mensagem, quanto ligado ao significado dela. Então, eu vou começar levantando algumas reflexões, vocês não precisam responder, são apenas algumas reflexões que eu gostaria que vocês trouxessem à mente. Então, a primeira é: uma pessoa que tem uma quantidade de bens e de riquezas, ela tem virtudes? Uma pessoa que tenha riquezas e bens, ela tem virtudes? Sim ou não? Sim. Ter uma quantidade de bens e de riquezas dá a possibilidade para que as pessoas possam realizar feitos gloriosos. Então, vou repetir: ter uma quantidade de bens e de riquezas dá uma oportunidade para que a pessoa consiga realizar feitos gloriosos? Sem dúvida. Mas então, quais são os desafios e os riscos que o espírito passa ao possuir a riqueza? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Beleza?
Eu vou ler aqui os comentários de vocês antes de dar o start. A Yumi disse que ajudaria no futuro da família e ajudaria quem precisa. Na teoria. Sempre vamos partir para a teoria, né? CT Lions diz que, para ser sincera, a primeira opção. Flor Rodrigues ajudava os animais de rua e investiria no futuro da minha filha. Muito bom. A Edna concordando aqui, né, com a informação que eu trouxe. E o Ari, né? Sem caridade não tem a salvação. É verdade. Mas a gente sempre parte que da teoria é sempre mais fácil. A hora que as coisas acontecem na nossa vida, a gente às vezes ainda tropeça, né? O Fernando comentou que quitaria as dívidas e ajudaria as pessoas que necessitam. E aí eu me reforçando aqui, né? O risco de queda, ele é grande. Acontece, gente. A gente está sujeito. O pessoal lá no YouTube também, bem dividido, né? 50% quitaria as dívidas, os demais divididos em metade, investiriam no futuro e ajudariam quem precisa. É bem por aí mesmo, né? A gente tem uma cada um vai acabar utilizando naquilo que, ou pensar, né, que vai utilizar naquilo que mais sente necessidade para o próprio espírito. A Rosana, sempre tenho receio quando penso em ganhar na loteria. É por isso que eu não peço também, Rosana, porque eu não quero correr o risco. Não que eu não gostaria, né? Se acontecer, eu não vou me queixar com Deus, mas vai ser uma baita de uma aprovação. E aí eu não sei se eu tenho estrutura para isso. A Cid disse que também faz com que a gente exercite a humildade, né? E a Flor Rodrigues, as pessoas acreditam que a riqueza é tudo. Na verdade, a riqueza é uma grande prova para o espírito. E a Inês também está dizendo que a opção dela é a opção 1. E é exatamente isso que a gente vai falar. Bem do que a gente vai falar. Viu, Flor Rodrigues? Esse é o caminho do nosso evangelho. Então, a gente pode ter certeza, acreditando nos ensinamentos da doutrina, no mundo espiritual, na lei de justiça de Deus, de misericórdia, né? Juntando todas as questões que nós conhecemos, que nós aprendemos, junto com o Espiritismo, as bases do Livro dos Espíritos, podemos ter certeza. A prova da riqueza, ela não acontece para qualquer um. Não acontece. Deixa eu jogar ali um milhãozinho no colo daquela pessoa ali, só para ver o que ela vai fazer. Não, isso não acontece. Isso é muito pré-determinado, muito predestinado. Pode acontecer, pode não acontecer, mas a gente, estudando a literatura, estudando histórias, situações, e eu vou trazer duas hoje, a gente percebe que, como a gente já sabe que dentro do Espiritismo nada acontece por acaso. Porque muito provavelmente essa prova vai surgir justamente para fazer parte de outros benefícios que a alma encarnada tem necessidade para poder alcançar aquele engrandecimento que ela precisa. E esse engrandecimento pode ser moral, pode ser material e pode ser espiritual. Qual o objetivo que vai acontecer, nós vamos entender ao longo desse evangelho. E esses três pontos, material, moral, espiritual, é para nós mesmos, é para nós utilizarmos essa riqueza, para nós satisfazermos as nossas necessidades, os nossos prazeres? Não. E esse é o ponto, né? É para que nós tenhamos a possibilidade de servir as pessoas, de sermos úteis, de podermos ajudar aqueles que nada ou pouco têm.
O problema, e o grande problema, é que quando se vive a prova da riqueza, muitas vezes a criatura que vive acaba se esquecendo deste compromisso, ora assumido antes da encarnação. Esse compromisso que ela tinha que desempenhar para com as pessoas. E por que que isso acontece? Por que que ela acaba esquecendo e acaba utilizando daquela provação da riqueza para fins supérfluos, podemos dizer assim? Porque a vida material é deliciosa, ela é cheia de prazeres, e esses prazeres que a vida nos oferece nos garantem muitas coisas, né? Nos garantem um status, nos garantem boas festas, uma vida de um bom vivan, né? Curtindo do bom e do melhor, nos garantem que a nossa vaidade esteja sempre alimentada, a necessidade de possuir o poder de sempre querer mais, tudo isso é alimentado com essa prova da riqueza. E isso, querendo ou não, só ajuda a alimentar mais ainda aquilo que derruba o espírito, que além da vaidade é o orgulho. Então, quando a gente tá com orgulho lá em cima, a gente é soberbo, né? A gente se acha. E isso acaba sendo fomentado pelas pessoas que estão ao redor. Pode ser aqueles que estão lá nos bajulando, puxando o nosso saco. Pode ser aquelas pessoas que servem a nós e que têm algum interesse em estar próximo por conta do status. Pode ser por aquelas pessoas que não têm uma fé, uma religiosidade e que para elas o único Deus que manda é o Deus do dinheiro, o Deus do ouro e o Deus do poder. Então, tudo isso acaba lascando a vida do espírito que vem com a prova da riqueza. E essas escolhas, elas acabam desviando muitas almas, e conduz essas criaturas a duras, a penosas, dificultosas provações. Justamente porque escolheram, através do livre-arbítrio, a fazer um mau uso dessa fortuna material que lhe foi disponibilizada, que Deus deu como uma oportunidade para que ela pudesse aperfeiçoar como um espírito, né? E aí esse aperfeiçoamento como espírito que ela poderia ter, ela poderia auxiliar as outras pessoas também em seus aperfeiçoamentos de acordo com as suas necessidades. Isso acaba não acontecendo. E é por isso que o homem rico acaba tendo mais dificuldade de vencer na vida espiritual do que o homem pobre, né? Além dele precisar tratar de si e dos seus, quando você tem tudo isso a seu favor, à sua disposição, você tem várias facilidades, né? Então, se eu, por exemplo, nasci num berço de heranças, em que eu não preciso trabalhar, ou que eu consiga hoje viver apenas de renda e que eu não precise trabalhar, quais são as diferenças que eu tenho daquela pessoa que levanta 5, 6 horas todo dia e trabalha 8 horas por dia e que rala para manter uma família e tudo mais? Eu tenho uma coisa muito valiosa, que é o tempo, né? Eu tenho mais tempo. E com esse tempo, o que dá para se fazer? Que responsabilidades esse tempo também nos traz? É possível estudar mais, é possível
conhecer mais pessoas que tenham essa necessidade do que eu posso oferecer para elas. Tenho o tempo de ser solidário, de oferecer em exercício a caridade através de um trabalho voluntário. Então, a gente consegue outras responsabilidades que ficam em nossas mãos nesses momentos, né? E pensar que tem gente que não tem a riqueza, não tem o tempo e mesmo assim dispõe em pouco tempo que tem para este trabalho solidário, dispõe o pouco de material que tem para aqueles que têm menos ainda. Então, essa caridade, ela pode acontecer das mais diversas formas, né? Socorrendo os necessitados, pode ser ensinando as pessoas que não têm a oportunidade do estudo, ou você pode estar ensinando coisas diferentes para ela, né? Não só de estudo do conhecimento do beabá, do estudo que a gente tem na escola, né? Do estudo básico, mas posso estar ensinando alguém a falar uma outra língua, posso estar ensinando alguém a tocar um instrumento, eu posso estar ensinando alguém a exercer uma profissão nova, né? Isso é valiosíssimo, né? A gente pode oferecer o nosso tempo para dar palavras de conforto, ouvir, né? Ter uma escutativa, auxiliar pessoas que de fato tenham essa necessidade. Então, oportunidades não faltam. Então, se a riqueza é uma prova difícil, quer dizer que Deus condena a riqueza? Não. Alguém é condenado por ser rico? Também não. O que Deus condena é o mau uso que se faz dessa fortuna. E aí, isso tudo que eu acabei de dizer acaba sendo exemplificado na frase de Jesus da passagem do Evangelho de hoje, né? Como é difícil entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar, por conta dessa dificuldade de fazer o bom uso da riqueza. Eu vou ler o que vocês estão escrevendo, que hoje vocês estão que estão. Flor Rodrigues dizendo aqui, porque seremos cobrados como usamos esse dinheiro todo. Exato. Ayumi, teve um senhor chamado de Chico que teve a oportunidade de ser rico, milionário, mas preferiu ajudar o próximo. Um baita professor para os que já são ricos e para os futuros riquinhos. A Inês, me faço uma indagação. Se eu estou no mundo material, eu não poderia aproveitar ao que está no meu alcance? Sim, respondendo essa pergunta. Com o propósito de estar no bem, no bom caminho? Sim. Seria errado? Não. Do contrário, por que estar aqui? Nós temos os nossos propósitos de vida, né? Eu gosto de dizer aqui, Inês, que todos nós temos as nossas provações pré-combinadas com a espiritualidade para superar algumas falhas espirituais que nós temos. Falhas morais, compromissos com outras pessoas, né? Comportamentos que nós tivemos em outras encarnações e que nós precisamos corrigir para que nós entendamos por que a gente fez errado e agora possamos fazer o certo, e isso, consequentemente, nos leva a um progresso espiritual. E também faz com que as pessoas ao nosso redor, com que nós talvez já tenhamos uma situação desagradável, tenham a oportunidade também de exercer esses sentimentos e essa experiência de viver os sentimentos voltados a Deus. Quando a gente tem essas provações pessoais, a gente caminha todos os dias, são as dificuldades que aparecem na nossa vida, são aquelas dificuldades que a gente tem que desenvolver em relação às pessoas que estão conosco,
são aquelas dificuldades que nós temos para conosco mesmo, aqueles sentimentos que a gente sabe que fazem mal para a gente. Essas são as pequenas provas que nós temos, as pequenas missões que nós temos. Não somos missionários, né? Que nem grandes espíritos mais iluminados que tinham compromissos. Não, nós temos pequenas missões, pequenos compromissos assumidos. Porque a gente não consegue também assumir grande coisa porque nós vamos meter os pés pelas mãos. Isso é fato, né? Nós não temos um preparo ainda espiritual de elevação para assumir grandes responsabilidades. Então a gente faz o famoso feijão com arroz. Combinado de fazer isso, temos as pequenas provas. E nós temos, eu enxergo assim, nós temos uma grande missão coletiva, tá? Eu, você, todo mundo que está aqui nesse evangelho, as pessoas que estão em suas casas nesse momento, nas suas casas espíritas. Qual que é essa grande missão coletiva? É fazer o bem. Para todos. Fazer o bem no sentido de, e eu gosto de sempre usar essa palavra, de servir, ser útil, né? Então, a partir do momento que a gente tem recursos, esses recursos são os talentos. Lembra da parábola dos talentos? Esses recursos que nós temos são talentos. Se eu tenho uma inteligência um pouco maior do que a das outras pessoas, eu preciso utilizar essa inteligência para ajudar as pessoas. Se eu tenho dons musicais, eu tenho que ajudar as pessoas. Se eu tenho oportunidades de riqueza, eu tenho que ajudar as pessoas. Então, isso vai fazer com que nós conquistemos uma série de valores para o espírito que serão grandes facilitadores para as nossas próximas encarnações. E para essa também, sem sombra de dúvidas. Então, a gente tem as escolhas. Nós temos as nossas escolhas. Eu posso ter esses talentos, utilizar para mim e acabou. Qual é a consequência disso? Nós, quando estivermos no outro plano, vamos perceber que nós tivemos essa oportunidade e que nós assumimos um compromisso e que nós não cumprimos com esse compromisso. Então, nós vamos precisar de outras encarnações, com outras vivências, que façam com que nós venhamos a aprender o que a gente deveria ter aprendido, às vezes de uma forma mais simples, mais fácil. Deu para entender? Por cima, assim, só. Né? Flor Rodrigues diz que pede orações aos irmãos. Ela está pedindo aqui orações aos irmãos que enfrentam a depressão. Sem problema. Vamos para as vibrações de hoje, tá? Flor Rodrigues. A Yumi está acompanhando pelo YouTube também. O Serginho. A fortuna, a riqueza entra na lei do progresso, onde o merecedor tem que usar a inteligência para gerar empregos, indústrias, pesquisas e caridades, pontualmente. Muito bem, Serginho. Você acabou de complementar o que eu disse. Mandou bem. Esse tema me faz pensar na atual gestão pública dos Estados Unidos. Rosana, digamos que é a famosa lei de ação e reação. Tudo tem uma consequência. E o Serginho, a riqueza dá o poder. Isso também será o comportamento do rico com o subalterno e o subalterno com o rico. Tudo é um aprendizado, é uma troca, né? Meio que simbiótica, né, Serginho? É bem legal isso. Eu gosto bastante de ter essa percepção. Vamos lá, deixa eu voltar. Tá vendo se o povo aqui no YouTube mandou mais alguma mensagem. A falação tá mais aqui no nosso Insta hoje. Então, essa frase de Jesus, né, do camelo, da agulha, essa alegoria, ela é uma sustentação para que a gente consiga compreender essas provas que a gente tem. Por que essas provas acontecem? Porque aquelas pessoas que
tiveram a possibilidade, a gente tem essa escolha, isso é muito importante, a gente tem a possibilidade da escolha de solicitar, não, eu quero passar pela prova da riqueza, quero ter uma chance de poder dedicar mais em prol das outras pessoas, eu quero prestar o melhor que eu posso ter para outras pessoas, e isso vai me ajudar no progresso consecutivamente. A questão é, estamos preparados para isso? Por isso que eu falei, eu não sei, então deixa do jeito que está. Eu tenho certeza que eu não vim com a prova da riqueza, porque Deus não me dá nem um centavo fora do meu suor do trabalho, né? Então assim, é justamente porque eu devo ter pedido para isso. Eu tenho certeza que eu não pedi a prova da riqueza, porque eu provavelmente não saberia lidar com ela, por outras encarnações ter tido essa oportunidade e não ter bem aproveitado. Caibar Schutel, lembrando que a gente está no estudo do seu livro, né, Parábolas e Ensinamentos do Evangelho, nesse capítulo ele dá uma sugestão muito legal, eu vou trazer para vocês agora, que é o do estudo do texto da obra O Céu e o Inferno, né, deste livrinho maravilhoso que eu sempre gosto de trazer para vocês, que depois que eu comecei a estudar ele se tornou um dos meus favoritos. Tem resposta para tudo aqui, para muita coisa. Ele sugere a leitura de um dos relatos da obra, que é o espírito da Condessa Paula, né? A Condessa Paula é um espírito feliz, então a gente só vai ver ouvir coisas boas nesse relato. E essa comunicação desse espírito faz a gente perceber que o dinheiro ele é um grande auxiliar para a gente conquistar não só a fortuna material, óbvio, né? Mas a fortuna que a gente sabe que é imperecível, que os ladrões não roubam, que as traças não comem, que a ferrugem não consome. E vou trazer um resuminho dela aqui para vocês, porque ela é um pouco extensa. Então, a história da Condessa Paula conta a história de uma jovem mulher que era descrita como bela, virtuosa, caridosa, morreu aos 36 anos em 1851. Ela era admirada pela sua bondade, pela sua indulgência e pela sua integridade. Ela evitava a maledicência e tratava todos com respeito. Ou seja, era uma pessoa de moral exemplar. Sempre pagava aos seus trabalhadores pontualmente, rejeitando a arrogância dos ricos que desprezavam credores. Sua caridade era discreta, focada em aliviar sofrimentos ocultos e sem ostentação. Administrava suas finanças com sabedoria, destinando parte de sua fortuna aos necessitados. E depois que ela morreu, em uma comunicação relatada, ela descreveu a sua felicidade no plano espiritual, que era superior a qualquer alegria terrestre. Ela relatou um mundo para ela, onde ela estava, um mundo de harmonia, de luz, de amor, onde os espíritos trabalhavam ativamente, sempre ajudando uns aos outros e participando da transformação da Terra. Ela explicou que a sua elevação espiritual resultou que é um resultado, né, das provas que ela vivenciou, que sempre foram e que foram nessa encarnação superadas das outras vidas passadas, incluindo as dificuldades, e que ela conseguiu nessa encarnação superar a tentação da riqueza, né, que ela acabou enfrentando com bastante humildade. E ela também alerta para os perigos da fortuna sem preparo espiritual, incentivando os ricos a usarem os seus bens com caridade. Esse é o relato da Condessa Paula. A gente vai ver que é um relato lindo, né? Um espírito feliz, teve uma vida que ela conseguiu fazer funcionar com o que ela precisava, teve aquela sustentação, mas era um espírito com um propósito e cumpriu com o seu propósito. Mas para isso acontecer, ela já era um espírito mais elevado, né? E aí tem outra situação, que é um espírito de expiação terrestre.
que é o espírito de Max, o mendigo. E a gente vê uma outra história, né? Vê a história de quem fez um mau uso da riqueza. A história do Max é assim: no século XIX, na Baviera, ele morreu já idoso, quase centenário, e era conhecido como Pai Max. Também conhecido pelas pessoas ali onde ele estava, frequentava, como Conde Max, mas era um mendigo. Mas ele era conhecido como Conde porque ele tinha um semblante, uma distinção diferente dos demais mendigos. Né? Apesar da sua pobreza, parecia um nobre. Ele não tinha família, ele vivia da caridade, vendia pequenos objetos porque ele teve um problema de saúde que impediu ele de trabalhar, então o que restava a ele era mendigar. Não tinha família, né? E depois de anos depois da sua morte, ele apareceu em sonho para uma jovem que ajudou ele, que oferecia um local para ele poder descansar, para ele poder dormir num castelo. E aí ele revelou a identidade dele e disse que em uma encarnação anterior, Max foi um nobre rico. Ele foi um nobre rico orgulhoso, foi cruel, explorou os seus servos e viveu puramente a luxúria nessa encarnação. E aí ele morreu sem nenhum arrependimento, né? Porque curtiu a vida doidado, como diria o título do filme. Mas depois que ele desencarnou, ele se viu sozinho, né? Se viu amaldiçoado por todas aquelas pessoas que ele fez como vítima na encarnação. E aí no plano espiritual aquilo se tornou um tormento para ele, porque conforme essas criaturas que ele fez mal desencarnavam, se tornavam meio que obsessores dele, né? Ficavam perseguindo ele. Teve uma hora que ele não aguentou mais, clamou por Deus por misericórdia e, segundo ele, uma voz divina acabou dizendo para ele que ele tinha que se humilhar, pedir perdão para essas vítimas, né? Que essa era a única forma que ele poderia sair daquela situação. Isso perdurou por anos, segundo o relato dele. E ele, ao pedir esse perdão, viu que esses algozes desapareceram da sua frente e conseguiu compreender aquela situação. E aí, para a encarnação seguinte, o que ele fez? Não, chega de riqueza. A riqueza não deu certo. O que eu vou pedir? A prova da pobreza. Então ele renasceu em uma aldeia de uma família pobre e o resto da história já disse, né? Acabou ficando órfão e precisou mendigar por metade da sua vida por conta de uma consequência do mau uso do seu corpo, né? Que levou ele a ter uma doença que fez com que ele só ficasse com os membros paralisados e só pudesse mendigar. Então ele pediu uma aprovação, né, para redimir dos seus erros do passado. Então essa história do Max acaba ilustrando também a possibilidade da misericórdia divina, né? Deus sempre oferece as chances para que nós possamos reparar as nossas faltas através de novas existências. O perdão e a misericórdia de Deus perante o arrependimento sincero sempre é muito acolhido. E aproveitando a fala do Max, a gente tem a questão, né, daqueles que pedem a pobreza como ele. Bem, aqueles que pedem a pobreza como o Max, e ele exemplifica nisso, né, é porque compreenderam que, de fato, não tem condição de cumprir, de desempenhar com os deveres impostos que essa riqueza vai trazer. E aí, para suas vidas, aí a gente vai pensar assim, pô, mas se a pessoa vem com a pobreza, como é que ela vai conseguir fazer essa missão que você disse, Rafael, essa missão coletiva? Como que ela vai conseguir realizar as suas missões próprias? E
conseguir superar as suas dificuldades e ser um espírito melhor saindo dessa encarnação. E aí vem os recursos, né, os talentos, de novo, que nós temos, e a gente tem que usar dentro das limitações que a gente tem, né? E é usando esses recursos com sentimentos, com coragem, com resignação, é o que vai fazer com que a gente consiga o progresso dentro dessas limitações que a gente vai ter. De novo, porque a verdadeira fortuna espiritual é aquilo que nós proporcionamos para as pessoas, é aquilo que nós praticamos e faz bem para nós e faz bem para as outras pessoas. Não importa se você tem recurso ou não. O máximo que você puder e puder oferecer é válido aos olhos de Deus. Então, se essa criatura, mesmo pobre, ao longo da encarnação, e isso a gente sabe que é muito viável, né? Obter a riqueza material, porque pode ser que um espírito venha na pobreza e ele queira muito, porque tem o véu do esquecimento, né? A gente tem que lembrar disso. E aí ele pode querer muito a riqueza. E ele vai fazer por onde? Ele pode fazer por onde? Pelo bem, e pode fazer por onde? Através de meios inescrupulosos. E aí já sabemos como funciona, mais uma vez, as leis de ação e reação e o livre-arbítrio. Por isso que eu fico muito preocupado, fico chateado, né? Quando eu vejo, né, essas novas igrejas, principalmente aquelas que existem para atrair os jovens, não pela graça de Deus, não pelos ensinamentos do que foi Jesus, mas sim com aquela teoria maluca da prosperidade, né? E a gente vê o quantas pessoas embarcam nessa, né? Porque a teoria da prosperidade só atrai aquilo que a gente viu que não dá bom, né? Atrai a vaidade, atrai o orgulho, o status, que é um falso status para o espírito. E aí eu vejo também o quanto a Terra ainda precisa, as pessoas, os espíritos na Terra ainda precisam evoluir para entender de fato a verdadeira mensagem de Jesus. Eu até mandei uma arte para a Grace, lá do Sertão Espírita, essa semana, justamente sobre isso, né? Se Jesus fosse nesses templos hoje, como que Jesus seria? Ele não estaria com as suas vestes simples, ele estaria lá com o seu relógio de ouro no punho, ele estaria com a roupa da marca, o tênis da marca, ele estaria com um status que de longe, muito de longe, lembrariam Jesus, né? Que o que ele ensinou foi a prosperidade espiritual e não a material. E antes da gente encerrar, vou trazer uma curiosidade. Mas eu quero ler aqui o que vocês já escreveram. O Paulo diz que ama fazer a caridade. É uma sensação tão boa, né, Paulo? Eu não sei descrever. É uma sensação que eleva a alma. Quando você vê que você fez um bem para alguém, o pagamento é um sorriso, é uma mensagem de agradecimento, é uma coisa maluca, mas preenche demais a nossa alma. Eu sinto assim, pelo menos, né? Então, não vejo com pesar nunca um bem praticado, mesmo que não tenha gratidão como pagamento, porque não é isso que a gente busca, não é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que justamente buscar o bem pelo bem. Se a gratidão não veio, aquela pessoa não está preparada ainda para nos oferecer a gratidão, mas eu tenho que ter feito com amor, eu tenho que ter feito com prazer, justamente para que aquilo alimente a minha alma também. Serginho perguntando aqui, Santo Agostinho ou São Francisco, qual deles era rico e deixaram a fortuna para servir a caridade? Eu acho que foi Santo Agostinho, tá?
Acho. A Rosana falou que foi São Francisco. Eu sou péssimo para isso. Péssimo de memória. Obrigado aí, Ari, pela participação. E aí eu vou trazer essa curiosidade aqui para vocês. Qual que é a curiosidade? Eu acredito que alguns de vocês já conheçam, mas não custa nada. Informação é sempre informação, né? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver o atalho que eu coloquei aqui. Achei. Não, não é esse. Só porque eu falei. É esse. Achei. Pronto. É isso que eu queria trazer para vocês. O que essa imagem representa? Por que eu trouxe ela para vocês? Porque, segundo essa curiosidade, existe uma teoria dessa passagem que ela teria um significado diferente do simbolismo da agulha e do camelo. Segundo ela, a agulha que Jesus menciona não se refere a essa agulha de costura comum, mas sim uma pequena porta situada em um dos grandes portões da muralha de Jerusalém, conhecida como o olho da agulha. Então vocês podem ver aí nessa imagem gerada por inteligência artificial a muralha, o grande portão, né, que dá acesso, e essa pequena passagem que seria o olho da agulha. Essa porta seria utilizada à noite, quando os portões principais estariam fechados por segurança, e permitiria apenas que pessoas pudessem entrar na cidade sem precisar se expor e abrir todo o portão. Então, para um camelo, que como a imagem até mostra, né, é um grande animal de carga para a época, passar pela pequena porta era uma tarefa bastante difícil, especialmente se o camelo tivesse carregado com mercadorias, como a gente tem aí nas imagens. Então, para passar, o camelo precisava fazer o quê? Ser descarregado e praticamente se agachar e meio que arrastado para conseguir ter o acesso para o outro lado da cidade. E isso transformaria essa entrada, simbolizando, né, em um ato de humildade, de esforço, né, quase que impossível, muito difícil. Então tem esse simbolismo aí, essa outra teoria em relação ao que seria a agulha de verdade, né? Não a agulha da costura, mas essa agulha seria referência a esse portão. Independente de qual seja a verdadeira história, a mensagem no final das contas é a mesma, né? Que nós confiemos em Deus, que nós possamos trabalhar com fé na nossa vida, que a gente possa compartilhar esses aprendizados com muito amor, que a gente possa entender o significado da riqueza, né? Que a riqueza maior é aquela, como eu disse, que alimenta a nossa alma. E que a gente possa sair deste evangelho, desta noite, com um compromisso pessoal firmado, um propósito da gente rever os nossos valores, para que a gente consiga fazer com que as nossas atitudes diárias sejam um verdadeiro testemunho do Cristo, que é o objetivo da Páscoa na visão espírita, né? Isso é vivenciar a Páscoa, é dar o testemunho do Cristo. É isso que ele gostaria que nós fizéssemos. E é isso que nós devemos fazer. Beleza? Mais alguma pergunta? O Serginho acha que foram os dois. A Inês está falando que o camelo na época também era uma corda. Essa eu desconhecia. Informação, né? Depois eu vou dar uma fuçada nessa informação aí, dar uma estudada nisso também. O pessoal já está colocando aqui os nomes para vibração, porque nós já estamos encaminhando para o nosso encerramento. Eu vou então mais uma vez lembrar que vocês podem buscar aquela água para a gente preparar para as vibrações.
E vamos lá. Podem começar a colocar, aqueles que não colocaram, tiverem interesse de colocar os nomes para vibração, tá? Então, nesse momento, mais uma vez convido vocês a fecharem os seus olhos, a se concentrarem para esse momento de vibração, que possamos, com muita gratidão à espiritualidade que nos assistiu na noite de hoje, sermos tomados de muitas boas energias, de muitas boas vibrações, que o nosso corpo seja pura luz nesse momento e que nós possamos sentir essas boas energias saindo dos nossos corpos, emanando na direção do alto, para que chegue até a espiritualidade. Essas boas energias saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos, que os mentores deste trabalho possam absorver todas essas boas energias emanadas por vocês e direcionar para o bem universal, para o bem do planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, aquelas criaturas que vivem a dor dos desastres naturais, a dor das guerras, que vivenciam a fome, a miséria, que possamos vibrar pelo Brasil, por todo o povo brasileiro, por Brasília, pelos dirigentes da nossa nação e pelos sofredores. Vibremos as pessoas que estão em situação de rua, que não têm família, que vivem as dores do frio, do abandono, que estejam perdidas nos vícios. Vibremos as crianças sem família, na orfandade, aos encarcerados nas prisões, aos idosos nas casas de repouso, aos doentes em seus lares e as pessoas que vivem qualquer tipo de violência em suas casas. Vibremos aos hospitais, aos profissionais da saúde e aquelas pessoas que se encontram nos leitos das UTIs. E nesse momento, com mais intensidade e amor, vamos direcionando as nossas melhores vibrações para as pessoas que tiveram os seus nomes colocados na noite de hoje, comentados nesta live, na postagem de divulgação, que cada uma dessas pessoas, encarnadas ou desencarnadas, possam nesse momento receber um banho de luz do alto. Possam sentir toda essa amorosidade encaminhada para essas pessoas. Que essa amorosidade, que esses bons fluidos possam auxiliar nas suas dores físicas, mentais e espirituais. Que possamos mentalizar uma dessas pessoas em especial,
recebendo uma chuva dessas bênçãos. E assim, com muita gratidão no coração, pedimos que as falanges do Dr. Bezerra de Menezes, nesse momento, fluidifiquem as nossas águas. Coloquem nelas os remédios necessários que tenhamos, que precisemos. Pedimos ainda que cuide de nós durante o nosso repouso, durante a nossa noite de sono, que o nosso corpo, a cada dia, possa ser reenergizado, para que possamos cumprir com os nossos compromissos do dia seguinte. Que possamos deixar uma vibração especial para onde a espiritualidade perceber a necessidade. E assim, encerramos este Evangelho pedindo a Deus que cuide de nós, que cuide dos nossos familiares, que nos proteja em todo o seu amor, que essa proteção perdure até o próximo domingo, intensa, forte, resistente contra todo e qualquer mal, e que nós façamos a nossa parte, cuidando dessa proteção, vigiando as nossas palavras, vigiando os nossos pensamentos e vigiando as nossas ações. E encerramos o Evangelho de hoje com a prece. Deus de amor e de bondade, que nos dais tudo e sempre, concedei-nos a força que não recua diante de aflição alguma. Tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos na fortuna e grandes no coração. Que o nosso espírito seja espírita na terra, para melhor compreender-vos e amar-vos. Que vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. E que assim seja. E aqui fica o meu muito obrigado a todos vocês que partilharam dessa noite maravilhosa comigo, a todos vocês que neste feriadão, né, de Páscoa com Tiradentes, tiraram aí minutos da noite de vocês para cuidar, para que pudessem cuidar do mental, do espiritual, dedicar um pouquinho, né, desse momento tão importante que é essa comunicação, esse contato com a espiritualidade. Obrigado pelas palavras aqui, gratidão a todos. Obrigado aí, André, também pelo comentário. Eu gosto muito do seu trabalho, parabéns. Pois é, olha, o André esteve conosco no FEG, que legal. Foi um evento muito bacana que nós fizemos há uns 6 anos atrás. Muito bom, que legal. Valeu, gente. Noite maravilhosa para vocês, restinho de noite maravilhosa para vocês. Um beijo no coração de todos. Nos encontramos no próximo domingo, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus, cuidem de vocês e cuidem dos seus.